Boa noite. Obrigada por terem aparecido. Quando eu vim para o Porto, já tem agora uns anos, as primeiras atividades que eu fiz aqui, regulares, chamavam-se exatamente Porto de Encontro. Foi um nome achado ali pela Margarida e que eu achei muito interessante e engraçado, mas o formato era um bocado diferente. Retomamos este nome porque é giro, e a ideia é fazermos alguma coisa que não seja propriamente uma conferência, mas assim uma coisa mais informal, e esperamos que seja também um momento em que podemos se calhar conversar mais um pouco ou colocarem algumas questões, enfim, algo que seja útil e interativo. O nosso título, o título que nós encontramos, foi, na realidade, uma pergunta que me fizeram já inúmeras vezes acerca do budismo. Provavelmente por causa do budismo ter características que são um pouco diferentes da maior parte das religiões, pelo menos aquelas com que estamos mais familiarizados, que todas elas são teístas, não é? E portanto tem que toda a estrutura religiosa está centrada à volta de Deus e da nossa relação com Ele, etc, etc. E por causa do budismo não ser assim e ter outra abordagem, é frequente as pessoas ficarem um pouco hesitantes na sua classificação do budismo. E depois, quanto mais aprendem sobre o budismo, pelo menos da forma como ele tem sido apresentado ultimamente, surge nas pessoas que se começam a informar alguma hesitação acerca de como classificar. Não é que isso tenha realmente uma grande importância, a forma como o classificamos, mas é uma dúvida que se coloca muitas vezes e é uma pergunta à qual eu já tive que responder muitas vezes. E por vezes descobri que até, apesar de o budismo não ser novo para mim, não é? O facto, ou a necessidade de responder a essa pergunta clarificou para mim um certo número de coisas que eu acho que podem ser interessantes de se saber. Andei há um bocadinho à procura na internet da definição de religião, e encontrei uma das coisas, tem várias e é também mais abrangente, mas uma das coisas que eu encontrei foi, na definição de religião, o ser um conjunto de crenças. E depois o resto era também um conjunto de práticas e devocionais e de rituais e por aí fora. E essas outras coisas eu acho que no budismo também os podemos encontrar. Mas uma coisa que me pareceu interessante e que era aquilo que eu também já tinha apontado muitas vezes quando me faziam esta pergunta, é o facto do budismo não ser propriamente um conjunto de crenças. Nas outras tradições religiosas, pelo menos as que eu conheço, e conheço mal, por isso digo desde já, não sei, porque embora tenha nascido em Portugal e seja... em Portugal é-se normalmente automaticamente cristão, nunca tive uma educação religiosa e também não tive tempo para mais, porque me fui embora muito cedo e tornei-me budista muito cedo, portanto não conheço bem, mas aquilo que eu conheço, de facto no cristianismo, por exemplo, não é? Existe uma espécie de profissão de fé, tem que se, não é? O credo tem que se dizer em tudo aquilo que se acredita, e se não se acreditar em alguma daquelas coisas, não se é cristão. Não é? No budismo, é claro que há coisas em que se acredita, mas não são dogmas. Há coisas em que se acredita, mas é quase individualmente. Eu acredito nisto, aquele acredita naquilo, etc. Evidentemente que o budismo tem uma visão do mundo, e isso também faz parte da definição de religião. Na religião propõe uma certa visão do mundo,
uma visão filosófica, podemos dizer assim. Todos nós temos, mesmo quem acha que não, todos nós temos uma certa visão. Por vezes não é uma visão, não temos a sensação de ser uma visão filosófica porque é algo muito simples, é uma lista de prioridades, por exemplo. Alguns de nós acreditam, e acho que quase todos, que o dinheiro, por exemplo, é muito importante. Ou então outro tipo de pessoas vai ter como prioridade as relações ou os afetos, como primeira prioridade, não é? Todas estas coisas são importantes, mas isto reflete, de certa maneira, por exemplo, quando alguém acha que a coisa mais importante na sua vida são os afetos ou as relações ou os outros, isso reflete-se na forma como ela organiza a sua vida e organiza as suas prioridades. E, portanto, de certa forma, isso é uma certa visão, podemos dizer, filosófica do mundo. É uma filosofia muito simples, mas é a nossa filosofia de vida. Portanto, é claro que quando fazemos isto, é porque, a priori, não é? Se colocamos os afetos no topo da nossa lista, é porque acreditamos que isso é importante. E isso é uma forma de crença. Não é um dogma, mas é uma forma de crença. Portanto, quando no budismo nós dizemos que o budismo não é um conjunto de crenças, é mais no sentido de não ser um conjunto de dogmas, provavelmente. Portanto, não é algo em que não há uma lista de coisas em que eu tenho que acreditar, mas, evidentemente, acaba também por pôr algumas ideias ou alguns tópicos que depois depende de cada um transformar em prioridades ou dar-lhes uma determinada importância. O Ringo Tulku, que é um dos meus mestres tibetanos e que já veio algumas vezes aqui ao Porto, costuma dizer que não há, em inglês sou a melhor, mas ele costuma dizer que não há um mínimo necessário para se ser budista. Não é? Ele diz isto sempre um pouco em tom de brincadeira, mas porque, por exemplo, em outras tradições é preciso vestir-se de uma determinada maneira, ou é preciso não comer carne à sexta-feira, ou há um certo número de coisas que nos definem de acordo com essa tradição, não só que nos definem, mas que são obrigatórias, num certo sentido, e que se não forem cumpridas, não nos podemos considerar como pertencendo a essa tradição, ou somos excluídos dela. Ele costuma dizer que no budismo não existe nada do género. E, portanto, é claro que se forem... As pessoas têm sempre esta ideia e associam esta imagem de ver os monges budistas ou vestidos de várias cores. Mas se forem tibetanos, estão vestidos de vermelho e amarelo. Se forem tailandeses, estarão vestidos de cor de laranja. Se forem do Sri Lanka, estão vestidos de amarelo. Mas isso são os monges. E aqui também os monges andavam, pelo menos, agora já não tanto, mas andavam, e os padres e os sacerdotes, andavam vestidos de uma determinada forma. Não é por serem budistas, é por serem monges. Portanto, é como um uniforme. Se eu for para o exército, também ando vestido com uma farda que de alguma forma diz ao mundo quem eu sou, ou pelo menos que naquele momento estou naquele papel. Não é? Portanto, isso é outra coisa completamente diferente. Agora, um praticante laico, por ser budista, não tem que usar nenhuma forma especial de se vestir, nem mesmo tem que ser vegetariano, que é outra ideia que as pessoas têm acerca do budismo, que os budistas são vegetarianos. São muito frequentemente por escolha própria, mas não é obrigatório. Não é? O Buda realmente não pôs nenhuma condição para se ser budista. Deu uma série de conselhos acerca da melhor maneira de viver, da melhor maneira, da atitude de respeito que é suposto termos uns em relação aos outros e em relação a qualquer forma de vida e por aí fora. Portanto, no budismo há conselhos, há indicações da melhor forma, da melhor maneira, daquilo que é mais positivo, de uma maneira mais harmoniosa de estar no mundo, de viver a nossa vida, de interagir com os outros e por aí fora, mas não há dogmas. E por isso é que provavelmente uma das coisas que mais confunde as pessoas em relação ao budismo, exatamente por contraste com muitas das outras tradições que nós conhecemos e às quais estamos habituados.
E, e é por isso que surge um bocado esta questão, e muita gente me pergunta, mas o budismo é mais uma filosofia de vida, não é? Ou então perguntas assim do género. Quando observamos, e eu só posso falar verdadeiramente do budismo tibetano, porque é o único que eu conheço, digamos, mais ou menos bem, quando observamos a forma como as pessoas vivem a sua prática budista, vamos encontrar muitos pontos em comum com outras tradições. Vamos encontrar templos, vamos encontrar imagens, vamos encontrar rituais, vamos encontrar orações. Portanto, num certo sentido, podemos de facto dizer que se trata de uma religião não dogmática, não teísta também. Essa é outra questão que se calhar, não sei, se calhar estão todos extremamente bem informados, mas agora que este é o tema, podemos também falar um pouquinho sobre isto. Porque não teísta não é a mesma coisa que ateísta. Portanto, ateísta, ou um ateu, é alguém que diz Deus não existe. Não teísta é simplesmente que essa forma de tradição não está centrada à volta da questão de Deus, não fala sobre o assunto, não diz que sim nem que não, na realidade não se interessa por isso. No budismo, às vezes aparece há uma certa refutação da ideia de Deus Criador, mas nem sequer é o Deus cristão, tem mais a ver com, porque isso era muito longínquo em relação à Índia de então, é mais uma refutação a nível do hinduísmo, e portanto também no hinduísmo, o hinduísmo é teísta, mas não é monoteísta, e portanto aqui a refutação, se quiserem, ou a dissidência, nem sequer é muito transponível para uma religião monoteísta. Mas, de toda a forma, o budismo também não diz que Deus existe, não diz que Deus não existe, simplesmente é uma religião que eu poder-se-ia considerar como sendo humanista, num certo sentido, porque o seu foco é, de facto, a humanidade, o ser humano, o seu potencial, a sua capacidade para se desenvolver, e está centrada num processo de desenvolvimento, de transformação, de algo com a possibilidade, ou partindo da ideia de que o ser humano tem um potencial que não está, na maior parte dos casos, e para a maior parte das pessoas, plenamente realizado. Portanto, quando falamos de Buda, também não estamos a falar num profeta, num Deus, num alguém que seja fundamentalmente diferente de nós, como é o caso noutras tradições, mas alguém que tenha, por exemplo, uma origem divina, ou uma origem extra-humana ou supra-humana, mas um ser humano exatamente igual a nós, mas cujo potencial foi plenamente desenvolvido. Portanto, o estado de Buda é, na realidade, algo de excepcional apenas estatisticamente, se quiser. Excepcional porque é raro algum ser humano chegar àquele grau de desenvolvimento, não que seja impossível, não que seja preciso ser mais do que humano, ou que seja necessário ter vindo de outro planeta ou de outro plano de consciência ou algo do género, mas excepcional apenas estatisticamente, porque não houve ao longo da história muitos seres que tenham atingido esse estado de Buda, que também não é apanágio de uma só tradição. Portanto, é possível que tenha havido outros seres que tenham atingido o estado de Buda e que não se tenham chamado Budas, nem que tenham sido reconhecidos como tal, mas que tenham atingido esse estado.